Evidentemente que tal ousadia, embora tenha construído ali, né, as bases para a organização daquela categoria no município, associada à organização no estado inteiro e no Brasil, posto que vinha, né, lá da época de 78, 79, as várias greves que ocorreram no país inteiro, nós aqui não poderíamos ficar diferente, mas não poderíamos ficar impune também, e nesse sentido 4 colegas do nosso comando da greve foram demitidos. Na verdade, nós tínhamos um movimento de juventude, vocês devem ter prestado atenção também aqui, paralelo à Convergência Socialista, havia o alicerce da juventude socialista. O chefe do setor da educação local me convidou a me retirar da escola, mas na mesma hora os alunos paralisaram a escola, foram para a rua e ficaram lá até meia-noite. A solidariedade. Então, todos os movimentos que se organizavam sempre buscavam apoiar os outros. E a gente viveu isso. O momento em que nós vivíamos era um momento eminentemente político e um momento de repressão. Nossa greve na rede estadual, por exemplo, foi uma greve massiva, foi uma greve dolorosa. Nosso sindicato foi fechado, o CEP foi fechado, nosso presidente foi preso, e aquilo fazia com que a categoria tivesse que se manifestar e que reagir. Que isso aconteceu em 79, 80, só foi reabrir em 82, inédita, né? Inédita a chapa, inédita a convergência e inédita serem mulheres numa chapa para disputar a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós que somos professores, então, vemos como é que isso passa no dia a dia, através dos livros, através dos textos, através, né, dos ensinos religiosos que estão sendo feitos nas escolas, através do controle, uma ditadura na democracia. E esse é o nosso grande desafio. A convergência socialista, e essa parte do nosso trabalho, ela teve uma importância fundamental em vários momentos da luta contra a ditadura militar. E isso hoje é apagado. Se os companheiros tiverem a oportunidade de visitar o Memorial da Resistência em São Paulo, na Estação da Luz, vão ver lá referências ao PCdoB, ao PT, ao PSOL, inclusive, a diversas organizações guerrilheiras, mas não fazem referência à Convergência Socialista e ao PSTU. É como se não tivesse existido Convergência Socialista e os centenas e centenas de militantes que lutaram contra a ditadura militar. Isso tem um objetivo. Tem um objetivo que é de apagar a luta dos operários contra a ditadura militar. Ele combate contra, em repressão a greves, a piquetes, e era justamente isso que a ditadura militar queria exterminar, ou seja, a luta dos operários para poder manter a exploração do capital. Esses policiais, que inclusive tinham contas clandestinas em bancos, com conhecimento dos bancos, elas eram financiadas por empresas. As famosas caminhonetes veraneios, né, tão marcantes da época da ditadura, eram fornecidas pela General Motors. A Ultragás, ela fornecia os seus caminhões para que os agentes do DOPS, nas emboscadas e prisões aos militantes de esquerda, pudessem se disfarçar. Diversos arquivos da ditadura, eles não são abertos, para não expor quem são os reais torturadores, mas centralmente para não expor quem são os financiadores da ditadura. A punição aos torturadores e aos seus financiadores é importante não por um revanchismo. A gente acha que quem torturou, quem perseguiu, tanto quem implementou a tortura como quem financiou, devem ser punidos e presos para que a gente tenha um exemplo, para que essa situação não ocorra mais no nosso país. A punição a esses torturadores e aos seus financiadores é fundamental para que a gente possa não só evitar que existam novas ditaduras no país, mas como também avançar num projeto de construção, como a companheira falou aqui, que é um projeto de construção socialista. A marca da CS era a ousadia. A ousadia de 3 jovens, quando todos diziam não voltem para o Brasil, eles tomaram a decisão, não, nós vamos voltar.
e vamos construir uma organização para organizar os trabalhadores e combater a ditadura. A ousadia de, já no início dos anos 90, propor a queda do primeiro presidente eleito depois da ditadura. A ousadia de nós aqui, por exemplo, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, iniciar a luta pelo passe livre, que deu origem à fundação da UEDC, que conseguiu a aprovação da lei do passe livre. Então essa era a essência da convergência socialista e que o PSTU, inclusive, herdou. E nós estamos fazendo já há bastante tempo um levantamento da nossa documentação junto ao DOPS. Como o próprio Alberto aqui falou, muita coisa ainda não foi liberada. Mas nós tivemos a oportunidade, por exemplo, ao fazer o levantamento dessa documentação, encontrar um relatório de um X9 que estava infiltrado numa reunião nossa, já na época que a gente propunha a organização do PT, e eu costumo dizer que esse cara realmente entendia de organização de esquerda, porque sabia exatamente o que estava falando. No relatório, ele escreve o seguinte, que a convergência socialista pretende orientar o Partido dos Trabalhadores para seus propósitos socialistas. Nesta tarefa, contam com a ingenuidade ou má fé dos dirigentes do partido, e aí lê-se o Lula e o seu grupo dirigente, que, visando fazê-lo crescer, vão buscar apoio nesses segmentos radicais, na esperança de conseguir subjugá-los futuramente, o que a história demonstrará não ser uma tarefa fácil. A gente acha que a gente tem que continuar do mesmo lado da trincheira, organizando, lutando, com a mesma tradição da convergência socialista, porque para nós não existe outro futuro, nenhuma outra alternativa para nós trabalhadores, a não ser a construção da sociedade socialista. Imediatamente se tornou a luta pelo fora Collor já, passe livre já. E não tinha uma passeata, uma manifestação nossa, que uma faixa que nós tínhamos e que a gente guardava com todo carinho estivesse presente, que era estudante ao lado dos trabalhadores. Então, nós estávamos nos piquetes de bancários, na porta da Reduc. A gente era tão abusado que até em negociação, eu me lembro do Sindicato dos Químicos, nós estávamos presentes na mesa, porque a força do movimento estudantil era uma coisa tão impressionante que os sindicatos buscavam também, a gente buscava o apoio deles e eles também buscavam o nosso apoio. Tinha um caráter mais político, de enfrentamento à ditadura, ao governo do turno. Eu queria perguntar mais assim, para que você explicasse como é que era essa adesão, sabe, das pessoas àquela pauta mais política. E a convergência nunca colocou nada como imposição. Nos ajudaram a construir, a organizar, e até quando nós assumimos o sindicato, e por uma questão até de reconhecimento, nós passamos a discutir com essas pessoas, Zezoca, Tonico, enfim. E juntos pudemos contribuir com o avanço da luta dos trabalhadores na Baixada, greve geral, enfim, coisas que nunca ocorreram aqui, né? E que graças a essa colaboração nós conseguimos fazer. Infelizmente, esse sindicato, muitos dos que estiveram conosco naquela época, muitos se venderam, se trocaram de lado, hoje estão aí ajudando o governo a travar a luta dos trabalhadores. Virei bancário e eu via pela televisão um cara chamado Ciro Garcia fazendo greve de bancário lá no Rio de Janeiro. Eu ficava impressionado com a disposição daquele cara magrelo, tá na porta de banco. E aqui na Baixada Fluminense tinha uma garota chamada Lilian, eu era caixa aqui no HSBC de Nova Iguaçu, que toda semana me vendia o jornal da Convergência Socialista. Eu não aguentava mais comprar aquele jornal. Eu já comprava o jornal para me ver livre da Lilian, que toda semana eu ia com aquele jornal me chamando para a reunião da Convergência, que queria discutir comigo, etc. e tal. Primeira grande greve nossa, Marquinhos esqueceu de contar isso aqui, né, que foi uma das coisas mais impressionantes. Nós fomos para a Assembleia, eu fui convidado pelo Marquinhos para ir para a Assembleia dos bancários, eu e outros companheiros. Chegamos lá, simplesmente o presidente do sindicato foi embora e deixou a gente sozinho.
com a nossa convivência no sindicato, que começa a fazer também a convivência política. Porque primeiro a gente luta mais pelo nosso estômago. Depois a gente vai ver que só o estômago não dá. Nós temos que libertar a humanidade toda, não só o nosso estômago. Né? E isso é legal a gente resgatar aqui, porque dá a impressão que não aconteceu nada no Brasil nos últimos 100 anos. Infelizmente, o sindicato aqui tomou um rumo, que não é o rumo que nós traçamos desde o princípio. Esse sindicato já foi um dos sindicatos mais lutadores do Brasil, infelizmente, hoje não é mais isso. Mas a história recomeça e nós com certeza vamos voltar de novo, não só para esse sindicato, mas tomar as ruas desse país para dizer um basta a tudo que está acontecendo. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, a ideia, a chama já consome a crosta bruta que é só terra. De pé.